Fala pessoal, como vai vocês? Tudo bem? Espero que todos estejam muito bem. Hoje temos novidade. Hoje à noite começa o culto infantil. Isso mesmo, pessoal. Hoje à noite começa o culto infantil e logo voltaremos também com a nossa EBD nos domingos pela manhã. Não é uma notícia maravilhosa? Pois é, e hoje também nós vamos começar a revista nova. Isso mesmo, é essa revista aqui, olha. Nós vamos falar sobre a Igreja de Jesus, como começou a Igreja de Jesus, como ela se desenvolveu. Nós vamos falar da perseguição que os cristãos sofreram e nós vamos falar tudo sobre a igreja até chegar em nós. Vai ser muito bom, não perca nenhuma das lições, porque vai ser muito bom para a sua vida, vai ser uma bênção. Então, vamos começar, pessoal? Na lição de hoje, nós vamos falar de Jesus. Nós vamos falar da morte de Jesus, da sua ressurreição, da ascensão de Jesus. O que é isso? A ascensão é quando ele subiu aos céus. E nós vamos falar também de uma missão que antes de subir ele deixou para nós e ainda fez uma promessa muito especial. Estão curiosos para saber sobre isso tudo? Então vamos lá, feche seu olho, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor pelo dom da vida e vamos pedir para Ele para falar no nosso coração, tá bom? Feche seu olho aí. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor é Deus, Pai. É Deus nos céus, é Deus na terra e é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor enviou o teu Filho Jesus para morrer naquela cruz por nós. Muito obrigada, Deus, porque hoje nós temos vida eterna. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo dom da vida. Meu Deus, fala aos nossos corações nesta manhã, Senhor, que a tua palavra transforme as nossas vidas. É o que nós te pedimos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos abrir as Bíblias em Marcos 16, no versículo 15, nós vamos ler assim. E disse Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso mesmo, hoje nós estamos começando pela missão que Jesus nos deu, que é ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é uma missão que o Senhor Jesus nos deixou para mim e para você, muito importante. E nós temos que pregar o evangelho, falar dele até a volta dele. Mas antes dele dar essa missão pra gente, que foi quando ele foi no momento da sua ascensão, nós vamos voltar um pouquinho na história, quando Jesus estava lá naquela cruz, quando ele foi crucificado. Jesus foi crucificado numa cruz, no meio de dois ladrões. Um dos ladrões, ainda ali naquela cruz, eu já até falei isso com vocês, ali ainda na cruz, Jesus ainda salvou uma pessoa. Ele não perdia nenhuma oportunidade. Até ali pregado naquela cruz, ele conseguiu salvar mais uma pessoa. Pessoal, não vamos perder tempo. Não vamos perder as oportunidades. Toda oportunidade que a gente tiver de falar de Jesus, de falar do seu amor, de mostrar para uma pessoa quem é Jesus, vamos fazer, não vamos perder a oportunidade. Tem pessoas morrendo, indo para o inferno sem ouvir falar de Jesus. E essa é uma missão que o próprio Jesus nos deixou. Ali naquela cruz, ele ainda salvou mais uma pessoa. E no momento da morte de Jesus, ele perdoou aquelas pessoas. Pessoal, preste atenção, Jesus foi crucificado, cuspido, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, ele sofreu humilhações, sofreu dor, muita dor, e mesmo assim, ele falou com Deus: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Então, a gente aprende com Jesus aqui também a perdoar. Perdoar. Então, nós temos que falar de Jesus para todas as pessoas, as boas e as ruins.
quem a gente ama, quem a gente não ama muito, nós temos que falar para todas as pessoas e pedir ao Senhor para colocar o amor dele no nosso coração, para que a gente possa amar o nosso próximo como a nós mesmos, porque isso também ele nos ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então ali naquela cruz o Senhor nos deu uma lição de amor, de amar o nosso próximo, mesmo aquelas pessoas que fazem a gente chorar, que fazem a gente sofrer, mesmo essas pessoas, Jesus também morreu por elas. Então nós temos que pregar o evangelho e falar dele para essas pessoas, para que elas tenham oportunidade também de serem salvas. Assim como aquele ladrão naquela cruz, que com certeza fez muitas pessoas chorarem, fez muitas pessoas sofrerem, mas ainda ali naquela cruz, Jesus conseguiu salvar aquela vida. E isso que sirva de lição para nós. E Jesus, quando ele morreu, a Bíblia conta que ele ficou 3 dias. Após 3 dias, ele ressuscitou. E ele já tinha avisado para os seus discípulos, para as pessoas que o seguiam, que isso iria acontecer. Ele iria morrer, mas no 3º dia ele ia ressuscitar. E vocês sabem que ele ressuscitou na Páscoa. Então, no domingo pela manhã, as mulheres, Maria Madalena, Joana, a Maria, mãe de Jesus, elas foram ao sepulcro. E quando elas chegaram lá, o sepulcro estava vazio. Jesus cumpriu a promessa que ele fez. Ele disse que ele iria morrer, mas que no 3º dia ele ia ressuscitar. E ele cumpriu a sua promessa. Aquelas mulheres chegaram ali e encontraram o sepulcro vazio. E tinha um anjo lá que falou para elas assim: quem vocês estão procurando? Dentre os mortos? Ele não está mais aqui. E elas correram e foram contar para os discípulos. E quando elas chegaram, eles todos estavam reunidos num único lugar. E quando elas chegaram ali e contaram para eles, Pedro e João saíram correndo e foram ao sepulcro. Não estavam acreditando no que aquelas mulheres haviam falado para eles. E eles correram e eles constataram que realmente o sepulcro estava vazio, Jesus não estava ali. E quando uma hora que eles estavam todos juntos reunidos, Jesus apareceu no meio deles e falou: paz seja convosco. E Jesus mostrou para eles que era ele mesmo. Inclusive até um dos seus discípulos, Tomé, tinha falado que só acreditaria que era Jesus se ele visse as marcas na sua mão dos pregos. E Jesus mostrou para ele, mostrou que era ele mesmo que estava ali, que ele cumpriu a sua promessa. Ele morreu, mas no 3º dia ele ressuscitou. E olha só, Jesus fez tantas promessas pra gente. E aqueles discípulos, eles andaram com Jesus, eles viram os milagres, eles viram tudo que Jesus falou, tudo que ele fez. E eles ainda estavam duvidando que Jesus iria ressuscitar. E quantas promessas Jesus fez para mim e para você? Nós não podemos nos esquecer dessas promessas, nós não podemos duvidar das promessas. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, meus queridos, Jesus está conosco todos os dias. Ele morreu, mas ele ressuscitou e ele está conosco todos os dias. Nós podemos contar com ele, nós podemos falar com ele, nós podemos sentir a sua presença, nós podemos conversar com ele. E vocês sabem que uma conversa não é só de uma pessoa, é de duas. Quando nós oramos, quando nós falamos com Jesus, ele fala conosco, ele nos responde, ele pode nos responder falando mesmo e a gente ouvindo a sua voz. Ele pode falar através da palavra, através de uma pessoa, através de uma música, através de uma pregação, mas ele sempre está falando conosco, ele sempre nos responde, ele nunca vai nos deixar sozinhos. E isso
Você pode acreditar e confiar que o Senhor sempre, sempre, sempre vai estar com você. Todos os dias até a volta dele. Olha que legal. E depois que quando Jesus ressuscitou, ele ficou ainda 40 dias aqui na terra. E ele saiu com os discípulos, ele foi na pescaria com eles, ele falou as últimas palavras dele, as coisas que iriam acontecer. E ele ficou ainda 40 dias aqui na terra. Depois desses 40 dias, ele estava preparando os discípulos, porque ele disse que ele ia voltar para o céu. Mas eles não iam ficar órfãos, não iam ficar sozinhos aqui. Ele ia enviar o Espírito Santo. E era necessário ele ir para que o Espírito Santo fosse enviado até nós. E quando Jesus foi, quando ele voltou para o céu, quando foi a sua ascensão, ele estava ali falando para os discípulos e ele falou isso com eles. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele deixou essa missão, não só para eles, os seus discípulos, mas para cada um de nós. Nós também somos discípulos de Jesus. E ele deixou essa missão para nós, de pregar o evangelho, de falar de Jesus para todas as pessoas e não perder nenhuma oportunidade de falar dele. E quando Jesus estava subindo, os discípulos estavam maravilhados, olhando para o céu, vendo Jesus subir, e a Bíblia conta que tinha muitos anjos que receberam Jesus. E quando eles estavam olhando ainda para o céu, 2 anjos apareceram para eles e falou assim para eles. Isso está lá em Atos 1, versículo 10 e o versículo 11, que fala assim: E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens, vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então, gente, isso aqui é uma promessa maravilhosa, que Jesus, ele foi para o céu, mas ele vai voltar. E você, está preparado para quando ele voltar? Para a volta de Jesus? E nós estamos vivendo um tempo que nós cremos que este dia está muito perto de acontecer. Jesus está voltando e nós não podemos perder mais tempo. A gente precisa falar dele para todas as pessoas que a gente conhece. Se você conhece uma pessoa que não serve a Jesus e que não segue a Jesus, você tem a obrigação de falar do amor de Jesus para essa pessoa. Então, Júnior, não perca mais tempo, não perca a oportunidade. Fale de Jesus, porque ele está voltando. E se as pessoas que você conhece, que você ama, pode ser a sua avó, o seu avô, o seu tio, tia, primos, o seu amiguinho, quem você conhece que ainda não segue a Jesus, não serve a Jesus e não tem ele como Senhor, como Salvador da sua vida, fale para essa pessoa, fale do amor de Jesus, fale que ele morreu e que ele ressuscitou para que todos aqueles que nele creem tenham vida eterna e que vidas possam ser salvas através da sua vida, que o Senhor Jesus use você para falar dele e para que muitas vidas sejam salvas. Então, esta é a nossa história de hoje. A missão que Jesus nos deixou, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Às vezes, você não precisa sair viajando para todo mundo. O mundo pode ser uma pessoa aí que está na sua rua, um coleguinha de escola, um parente seu que ainda não conhece a Jesus, e que você precisa de falar de Jesus para essa pessoa.
para ela ser salva. Lembre-se que Jesus está voltando e nós precisamos cumprir a nossa missão, que é falar de Jesus para todo mundo. Vocês viram que Jesus, ele cumpre tudo aquilo que ele fala. E ele falou que ele vai voltar. E nós estamos aqui esperando a sua volta. E nós cremos que está muito perto mesmo, de nós vermos Jesus. Assim como ele subiu e os discípulos viram ele subir, nós também vamos ver Jesus voltando. Isso não é maravilhoso? Então, bora cumprir a nossa missão? Vamos falar de Jesus para todas as pessoas. E você não se esqueça que hoje à noite começa o culto infantil. Beijo para você, fique com Jesus e fale dele, fale de Jesus para todas as pessoas. Beijo e até a próxima.